Olá, meus amados irmãos, amadas irmãs, amada família, Wesleyano e Vila Medeiros, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um domingo na presença do Senhor para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Dá um bom dia, minha mãe, para o pessoal. Nós aqui outra vez. Bom dia, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e com nós aqui também. Que Deus abençoe cada irmão que estiver participando desse estudo para a edificação das nossas vidas. Amém. Hoje, meus irmãos, estaremos dando início a uma nova revista. É a nossa revista que vai falar sobre relacionamentos. Meus irmãos, nós já estudamos essa revista já tem bastante tempo e nós estamos retornando a tratar desse assunto nesse tempo, meus irmãos, de isolamento social. A gente vai pensar um pouco, focar nesse tempo. Olha, irmãos, como é impressionante a palavra de Deus, como ela se atualiza e como ela está contextualizada, contextualiza sempre, meus irmãos, no nosso tempo, Então, por isso a gente realmente nós temos um Deus que é um Deus que cuida de nós e fala conosco, e a sua palavra é super atual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 13 ao versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 13 ao versículo 17, que nos diz assim: Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia. Nós vamos iniciar, meus irmãos, uma série de estudos que tratam da mais profunda necessidade do ser humano, que é se relacionar, é viver em comunidade. Relacionamento, meus irmãos, está na essência do ser humano, está no nosso DNA. Está no DNA da igreja, meus irmãos? Abraçar, beijar, dar as mãos, cumprimentar uns aos outros, orar uns pelos outros. Fomos criados, meus irmãos, com essa natureza, com essa essência, com essa necessidade implantada em nós. Se relacionar faz parte da nossa vida. Eu tenho refletido um pouco nesses dias da dificuldade nossa de, nesse novo tempo, nesse tempo de pandemia, como vai ser, meus irmãos, a gente querer abraçar e não poder abraçar, querer dar as mãos e não poder dar as mãos, porque isso faz parte de nós e a gente está tendo que reaprender em detrimento da pandemia, E a gente, nós teremos dificuldade nesse novo tempo, Porque está no nosso DNA, faz parte da nossa essência, se relacionar, E nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente tem sentido justamente falta disso, da comunhão, de estarmos juntos, estarmos congregados, estamos reunidos como família, na nossa comunidade de fé, na nossa amada igreja Vila Medeiros, e isso realmente é uma coisa que, de uma certa forma, a gente fica triste, de não poder estar junto, mas, meus irmãos, a gente tem outras formas de se relacionar e a gente vai, nessa revista, aprender ou relembrar, meus irmãos, sobre pontos importantes para que a gente fortaleça os nossos relacionamentos com Deus ou com o nosso próximo. Hoje, especificamente, a nossa lição, a lição 1, vai tratar sobre a nossa intimidade com Deus. E qual é o objetivo da lição, meus irmãos? Entender a importância de se relacionar corretamente com Deus, de acordo com o ensino das Sagradas Escrituras, não ficando nem aquém e nem além daquilo que nos é prometido ou daquilo que nos é esperado. Nós já lemos o texto de Romanos capítulo
8, o versículo 13 e 17, e o autor da nossa lição, meus irmãos, vai abordar sobre relacionamento, sobre as nossas relações com Deus e com o homem. E aí, meus irmãos, tem uma grande pergunta que nós precisamos fazer todos os dias para nós mesmos, né? Dá uma olhadinha agora para você, aí para o seu interior, e se pergunte: será que nós temos amado a Deus com todo o nosso ser? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, meus irmãos, que vai ser tratada ao longo das nossas lições dessa revista, será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Nós iremos compreender, meus irmãos, nessas lições, que servir a Deus é honrá-lo sempre, bem como também é conviver em harmonia, pacificamente com o nosso próximo. Então, honrar a Deus é servi-lo, né, sempre, adorando a Ele, mas honrar a Deus, também servir a Deus, ou melhor dizendo, servir a Deus é honrá-lo, mas também é viver bem com o nosso próximo. Então hoje a gente vai tratar sobre esse tema de como a gente pode, meus irmãos, ter intimidade com Deus, ou melhor dizendo, como a gente pode vivenciar, né, essa intimidade que Deus sonha comigo, sonha para a gente, sonha para a nossa vida, né? Eu acho importante a gente pensar sobre isso. Como a gente pode, meus irmãos, viver com intimidade com esse Deus que é um Deus santo. Um Deus que, de uma certa forma, nos criou com essa necessidade de nos relacionarmos com Ele. Então a gente vai entender um pouco como a gente pode ter essa intimidade com Deus. Nós somos criados mesmo, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E essa capacidade de comunicação, de interação que nós temos, que o ser humano tem, foi dada por Deus. Então nós temos necessidade de nos falar, de nos comunicar, de estarmos interagindo, de estarmos fazendo lives, estarmos participando das atividades da igreja, e a gente tem essa necessidade. A gente, ontem, na nossa família, por exemplo, a gente foi aniversário da nossa tia de 92 anos, né? E pela primeira vez a minha prima estava cheia de receio de receber as pessoas, mas em determinada festa ela chamou, né? A gente também estava um pouco receoso de sair de casa, né? Em determinada da minha mãe mesmo, que já tem 4 meses já quase que minha mãe não sai de casa, 4 não, 3 meses, né? 3 meses que minha mãe já não saía de casa, nem no portão, mas nós fomos lá dos 92 anos da minha tia, né? E aí teve o que, meus irmãos? O pessoal lá do Rio se comunicando via rede social para dar parabéns, né? A gente está inventando meios, né? Porque isso faz parte da nossa essência. Então Deus criou o homem, colocou lá no Éden, e o homem começou a se comunicar com Deus, e também começou a se comunicar com os animais, e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e Deus vai e cria uma mulher, uma adjuntora para que estivesse com ele, para que ele também desenvolvesse essa capacidade de relacionamento com Deus e também com o seu semelhante. Entretanto, meus irmãos, por causa da desobediência, o pecado ele enfraqueceu a relação do homem para com Deus, bem como a relação do homem para com o homem. O pecado ele destruiu essa facilidade que haveria da comunicação. E a gente precisa entender, meus irmãos, que o pecado continua com essa missão de tentar romper o nosso relacionamento com Deus, de tentar romper a harmonia dos relacionamentos entre as pessoas. Entender, meus irmãos, que o maligno ele investe pesado para destruir a comunhão. E aí? O que nós temos feito? Será que nós temos aceito essa intervenção do maligno? Ou será que nós temos resistido? Resistir ao diabo, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, que existe uma batalha para que não exista comunhão entre o homem e Deus, existe uma batalha espiritual para que não exista a comunhão entre o homem e o ser humano, mas nós, meus irmãos, temos que entender que nós temos um Deus que está conosco. Amém? Então, a gente vai estudar sobre isso, né? Entretanto, meus irmãos, Deus, oh meu Deus, que Deus maravilhoso, mãe. Ele deu o seu único filho para o quê?
resgatar a humanidade. O pecado Aleluia, veio, Jesus. tentou separar, mas Deus, com seus meios, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Jesus Glória a veio, Deus. nos comprou com o seu sangue, e o véu da separação, meus irmãos, que separava o homem de Deus, foi rasgado, que Glória separava, a meus Deus. irmãos, a comunhão do homem para com o homem também foi rasgado. E Aleluia, hoje, meus irmãos, Jesus. nós temos a Glória a possibilidade Deus. de vivermos a nossa relação com Deus plenamente, Glória podemos a Jesus. viver as relações sociais plenamente, porque nós temos um Deus que trabalha, um Deus que enviou Jesus Aleluia, para Jesus. romper as barreiras. E a partir de hoje, meus irmãos, nós iremos estudar para que possamos compreender que essas duas esferas do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo precisam ser restauradas, dia Amém. após dias. Mas hoje, especificamente na nossa primeira aula da Escola Dominical, nós vamos focar sobre o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso, que faz de Aleluia, tudo Jesus. para que nós sejamos Glória próximos, a Deus. mas muito próximos a Ele. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu quero lançar para os irmãos é o seguinte: como que eu e você podemos estabelecer e manter o relacionamento com esse Glória a Deus, Deus. que é um Deus santo? É uma pergunta que a gente precisa responder, meus irmãos. Como que nós, seres humanos, podemos estabelecer e manter esse relacionamento? Um relacionamento, melhor dizendo, uma intimidade com esse Deus, que é um Deus santo. Aleluia, Né? Jesus. Eu entendo que isso é um grande desafio da humanidade. Né? Existe um sociólogo, ele é um sociólogo polonês, Bauman, que ele vai tratar sobre a modernidade líquida, que as relações são superficiais, que elas são passageiras e que as instituições elas não conseguem permanecer, as instituições, as regras, as normas, elas se não mantêm por muito tempo, porque as pessoas estão muito superficiais, elas não se aprofundam nos seus relacionamentos. Né? Ele trata sobre a modernidade líquida, que as coisas não se conservam. E acho que é um grande desafio nosso, meus irmãos. Como manter a nossa amizade, como manter nosso relacionamento com Deus e fazer com que esse relacionamento permaneça. É um desafio da igreja, porque a gente vive em tempos difíceis. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos em tempo de pandemia, não podemos estar com as programações da igreja plenamente presenciais, até o cuidado pastoral presencial, a gente está um pouco limitado em relação a isso, temos tentado utilizar as mídias sociais para minimizar o impacto, né, sobre o isolamento social, mas é uma realidade que a gente precisa entender, e muitas das vezes nós nos permitimos, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Deus ele seja impactado porque nós não estamos indo para a igreja. Mas eu quero dizer para você, e já temos afirmado isso várias vezes, várias lições nossas, várias escolas dominical, pastor Elias, da madrugada com Jesus, né? Temos falado, meu irmão, Deus ele está na nossa casa, Deus está aí na tua casa. Então, meus irmãos, para que você estreite seu relacionamento com Deus, só depende de você, depende de mais ninguém. Então é tempo da gente não permitir que essa sociedade líquida, que esse padrão cultural que tem se estabelecido, que jaz no maligno, que não permite que as coisas se aprofundem, se mantenha, seja uma realidade na sua vida, que pelo contrário, que você seja firmado com o Senhor. Então hoje nós vamos ampliar, meus irmãos, a nossa reflexão sobre a nossa intimidade com Deus, entendermos, meus irmãos, que nesta relação nós devemos estabelecer e manter o nosso contato Aleluia, Jesus. totalmente com esse Deus. Não se permita, meus irmãos, que o seu contato com a Bíblia esteja vinculado somente aos cultos online ou à escola bíblica dominical. Não permita que isso aconteça, mas pelo contrário, faça na sua vida diária, meus irmãos, um momento de comunhão e de vida com Deus. Então, a nossa lição vai tratar, meus irmãos, no seu tópico 1, que nós devemos nos relacionar com esse Deus. A gente não vai tratar, deixa eu corrigir, não, deixa eu trazer uma reflexão antes. Nós não vamos tratar o como no sentido de atitudes ou de práticas. Né? Isso vai ser tratado depois, em futuras lições.
Mas hoje eu quero que a gente pense, o autor vai nos convidar a gente pensar, meus irmãos, como que nós podemos estabelecer e manter a nossa intimidade com Deus. Primeiro ele vai declarar, meus irmãos, que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus compreendendo que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa, irmão, coisa maravilhosa. Aleluia. Eu e você somos filhos. Mãe, você é filha de Deus. Felipe, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. A gente precisa entender que no nosso relacionamento com Deus, nós somos filhos. Não existe distanciamento. Deus nos trata, como nós lemos no texto de Romanos, né, como Abba Pai, papai, paizinho. Né? Nós somos filhos deste Deus. Então, aleluia. A primeira esfera relacional entre o homem e Deus é como filho. O autor vai tratar isso. Então, nós vamos ler agora o texto de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Livro de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Minha mãe vai ler aqui, tá bom? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus, meu aleluia, irmãos. Jesus. Coisa maravilhosa. Você recebeu a Jesus? Aleluia, Jesus. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você tem o direito e você se tornou filho de Deus. Você se tornou filha de Deus. Nós não nascemos do sangue, nós nascemos, meus irmãos, da vontade de Deus. Que coisa linda. Então, meus irmãos, entenda isso, que você é filho, e como filho você tem livre acesso ao teu Pai. Pode ser, meus irmãos, que alguns de nós tenhamos dificuldade de nos relacionarmos com Deus como figura de pai. De repente, por causa de uma história nossa não muito feliz com os nossos pais. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai, que é um pai de verdade, um pai que cuida, um pai que zela, um pai que te ama tanto, que deu o seu único filho para morrer por você, para morrer por mim. Irmãos, que amor é esse? Fala pra gente, fala aí. Que amor é esse, meus irmãos? Não dá para comparar. Vamos ler também Romanos capítulo 8, 14 ao 17. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e realmente participarmos dos seus sofrimentos para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Meus irmãos, glória a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Nós recebemos um Espírito. E esse Espírito, meus irmãos, nos dá a compreensão que nós somos filhos de Deus e podemos clamar, Abba, Pai. Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é o próprio Espírito de Deus que testemunha no nosso espírito esse sentimento. Então, meus irmãos, tome posse disso, se aproprie daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Somos filhos de Deus. Então entenda que nessa esfera de relacionamento que nós precisamos ter, por mais que nós não sejamos merecedores, que de fato nós não somos, né? Mas por causa de Cristo, porque nós o recebemos, nós nos tornamos, nós somos adotados. Você foi adotada, você foi adotado como filho de Deus. Então se aproprie disso. Tome posse disso e viva a intimidade de um filho para com seu pai, de
de uma filha para com seu pai, e desse pai que é Deus, que quer se relacionar profundamente com você. O segundo tópico da nossa lição vai nos falar, meus irmãos, que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus compreendendo que nós somos a noiva de Cristo. Então, para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, é importante você perceber ou compreender que você é a noiva de Jesus. Uma das formas mais usadas pelas Escrituras, meus irmãos, ao abordar sobre o retorno do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, né, que nós chamamos Maranata, vem Jesus, amamos e aguardamos a volta do Senhor, desejamos isso. A Bíblia vai nos declarar, meus irmãos, que esse encontro com Cristo, ele é retratado através do casamento. O encontro de Cristo com a sua noiva. Você está aguardando Jesus, meu irmão? Está aguardando Jesus, minha mãe? Estamos aguardando Jesus. E esse momento, meus irmãos, que nós esperamos tanto, vai ser as bodas do Cordeiro, o encontro, o casamento de Cristo com a sua noiva, com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. E a gente vai ver, meus irmãos, que nós precisamos, nesse tempo, nesse desejo de termos um momento de intimidade com Deus, nós precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo. Vamos ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que nos diz o seguinte, Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque estão chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aleluia. Em outra versão vai declarar o seguinte, alegremos e exultemos, demos glórias a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Meus irmãos, aleluia, como noiva de Cristo, que nós somos, igreja do Senhor aqui na terra, aleluia, nós precisamos estar atentos para o grande dia do encontro, estando o quê? Preparados. E quando a gente fala de preparo, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, né? É importante pensar, né, que o preparo é literalmente um processo, né? O Lipe agora aqui em casa ele está fazendo pão, meus irmãos. O pão do Lipe é uma delícia, muito gostoso. Minha mãe faz uma comida que é deliciosa, né? Mas vamos pensar, mãe, num bolo. Para fazer um bolo ele precisa de quê? Primeiro, preparo, né? Antes do bolo estar pronto, ele tem um preparo. O que leva para fazer o bolo, mãe? Fala pra gente aí, que eu não sei não, tá, irmãos? Farinha de trigo, leite, ovos, manteiga e fermento. Aí eu pego tudo, jogo lá e mexo e faz o bolo? Bate tudo na batedeira. Mas junta tudo assim? Pode juntar tudo. De uma vez só e bater? Pode ser. A pessoa pode... cozinheira tem vários jeitos de fazer. Lá, tá? Às vezes, nós em casa batemos primeiro os ovos, depois botamos a manteiga. Não, porque quando falar assim, dá a impressão que pega o ovo inteiro, joga lá dentro, pega a farinha, o saco inteiro. Não, você tem um preparo, né? Tem a medida certa. Isso, né? tem a medida certa. Então, você coloca quantos ovos? Fazer um bolo? Vai falar aí? 3 ovos. 3 ovos, quantos copos de farinha e trigo? 3 xícaras de farinha de trigo. Isso, tem toda uma medida, né? Uma medida, e as pessoas vão fazendo as mexidas do seu bolo, né? E vai depois colocar 3 colheres de manteiga. Isso, né? Mas aí depois você pode fazer um bolinho de fubá e colocar erva doce lá, que fica uma delícia, um cafezinho quentinho, aí né? bota o fubá. Todo um preparo, né, meus irmãos? Por quê? E depois já pro forno e fica lá os minutos que são necessários e depois sai o bolo pronto, preparado. Irmãos, a nossa vida com Deus é um preparo contínuo. E a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos em melhor dizendo, em contínuo preparo até o dia de Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, meus irmãos, e não sermos achados como as noivas imprudentes, né, as virgens imprudentes, mas que sejamos encontrados como as virgens prudentes, como diz a parábola das 10 virgens, prontos, meus irmãos, para o encontro com o noivo. E aí, a gente precisa entender
que dia após dia nós precisamos acrescentar algo mais no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. Não se conforme, não fique parado, não se acostume com aquilo que você já viveu com Deus, ou não pense você que você já está 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, que você não precisa mais continuar se preparando para o grande dia do Senhor. Precisamos estar em contínuo preparo, meus irmãos. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, declara o seguinte: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, junte conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio, junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e a essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem, fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente não pode parar. A gente precisa continuar, a gente precisa avançar. A gente não pode, meus irmãos, se acostumar com a nossa vida cristã superficial. É tempo de nós nos aprofundarmos em Deus, como é o tema da nossa igreja, que nosso pastor Elias tem colocado como visão de Deus para a nossa igreja na Beleza. É tempo de nos aprofundarmos em Deus, é tempo de nos aprofundarmos em Sua palavra, meus irmãos. E nós não podemos abrir mão disso, não permitir que o nosso contato com Deus seja um contato superficial. Então acrescente, meus irmãos, da sua vida fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, amor, meus irmãos, porque se isso for acrescentado dia após dia na sua vida, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos declara que nós seremos ativos, nós iremos produzir frutos e teremos resultados, meus irmãos, de conhecimento. Por isso que é melhor nos declarar antes. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos desafiar você nesta manhã a pensar que você, nesse relacionamento com Deus, precisa se relacionar com o Senhor como noiva, se preparando continuamente, anelando, meus irmãos, esperando e anelando por esse grande dia do nosso encontro com o noivo. Mas não basta somente esperar. Nós temos que ver que está o quê? Preparar. Prepare-se, meus irmãos. Se separe. Tome cuidado para você não amar mais o mundo e abandonar Cristo noivo. Porque esse dia, meus irmãos, não tardará. Esse dia chegará. E nós, como igreja, precisamos estar atentos e preparados. Não nos apaixonando por este mundo, porque este mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Então é tempo realmente da gente estar em contínuo preparo, acrescentando dia após dia na nossa vida. Intimidade com Deus, crescendo e sabendo que nós somos a noiva. E como noiva, temos que estar esperando o nosso noivo, que é Jesus. Amém? Maranata? Glória a Deus. O terceiro tópico, meus irmãos, vai falar que nós devemos nos relacionar com o nosso Deus, compreendendo que nós somos servos de Cristo. Ou seja, nós precisamos nos relacionar como servo. A terceira esfera relacional entre o homem e Deus, então, é como servo. E o que é servir? Né? Nós, meus irmãos, temos uma compreensão muito errada da palavra servir. Até mesmo porque nós somos um país que tem uma história de colônia, né? Então nós somos descobertos, né? Ou acharam a gente, ou sabiam que a gente estava aqui, né? A nossa nação. Mas nós temos a escravatura aqui no Brasil. Então a compreensão que a gente tem de servo é muito errada, né? De escravidão. Mas nós vamos tomar então, não o que a gente tem de compreensão humana ou compreensão cultural. Nós vamos tomar como base, meus irmãos, o que é servir fundamentado no Antigo Testamento e na vida de Jesus, na palavra de Deus. Então, meus irmãos, a nossa lição vai falar alguns tópicos, é muito importante a gente pensar. Primeiro, meus irmãos, servir a Deus não é uma imposição. Nosso Deus, meu irmão, que coisa tremenda. Ninguém é obrigado a servir a Deus, meus irmãos. É uma opção. Isso é muito importante. Nós não servimos a Deus porque nós somos obrigados.
Nós temos a Deus porque nós escolhemos Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso aí, meus irmãos, tem que ser uma escolha. Você que é adolescente, você que é jovem, às vezes você está na casa do Senhor, até mesmo por causa do seu pai e da sua mãe, né? Ou que é porque seu tio é pastor, né? De repente por influência familiar, mas eu queria desafiar você a sair desse campo de limitação, que você se aprofunde, meus irmãos, no nome de Jesus, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o Senhor Jesus. Então, o primeiro tópico, entenda que servir a Deus não é uma imposição, mas é uma opção. O segundo, meus irmãos, servir a Deus não é obedecê-lo parcialmente. Na verdade, meus irmãos, nós não podemos servir a Deus parcialmente. Tá ok, Felipe? Obrigado. Parcialmente. Mas é servir a Deus, meus irmãos, totalmente. Nós, meus irmãos, devemos entender que a gente não podemos servir a Deus somente naquilo que a gente acha que é certo, ou somente naquilo que nos agrada, né? Nós devemos servir a Deus totalmente, né? Tudo o que Ele nos pede, porque a Bíblia vai nos declarar que a vontade de Deus é o quê, meus irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, não tome a forma deste mundo. Não queira viver o Evangelho de acordo com o seu achar, com o seu parecer, com o seu querer, mas pelo contrário, que você viva o Evangelho, meus irmãos, plenamente, obedecendo a palavra do Senhor, meus irmãos, de cabo a rabo, né? Não simplesmente naquilo que você concorda ou discorda, meus irmãos. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Se você se permitir, se você deixar, o Espírito de Deus vai transformar a tua vida e você vai ser transformado de glória em glória, de fé em fé. Então tem coisas na nossa vida realmente que machucam a gente, né? Que a gente às vezes acha que a gente não vai conseguir, mas sabe que você tem o Espírito de Deus que transforma a sua vida e que vai mudar toda a tua sorte à medida que você se disponibilizar a ser transformado. O terceiro tópico que a nossa lição vai declarar, que servir a Deus é poder ter o título de apóstolo, mas nunca esquecer que servir é essencial. O apóstolo Paulo vai declarar, né? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Aleluia. Meus irmãos, às vezes a gente fica muito preso a títulos, né? A cargos na igreja, a funções, né? Então, se você é pastor, seja servo. Se você é bispo, se você seja servo. Se você é pastora, seja serva. Se você é missionário, seja servo. Se você é presbítero, seja servo. Se você é líder de ministério, seja servo. Se você está sentado no banco, seja servo. Se você acha que alguma pessoa, formação médico, sei lá, alguma formação que nós temos aí profissional, seja servo. Porque o título